Pessoal, agora uma questão casca grossa de verdade aqui. O cone circular reto de volume mínimo eu disse que hoje eu não iria aliviar. Circunscrito, então já sublinho isso daí. Aliás, as palavrinhas inscrito e circunscrito são um perigo para o aluno no dia da prova, porque vocês às vezes leem direito, mas o teu cérebro troca a parada e quem tá dentro tá fora, tu já sai desenhando trocado. Então, cuidado com esse detalhe. Então, circunscrito é um hemisfério de raio R e apoiado no plano diametral. Tem por volume o número real aqui. Professor, eu não entendi nem o enunciado, vamos entender. O que vai acontecer aqui, galera? Você tem, no caso, que o cone está por fora, ele está circunscrito ao tal hemisfério. Gente, hemisfério é metade de uma esfera. Ele quer dizer o seguinte, tem um cone. E aí aqui tem o vértice V. Marcar aqui pontinhos A e B. E aí tem aqui a tal semisfera, a qual o cone é tangente, tá? É isso que ele está querendo dizer. Ele está no plano diametral, ou seja, ele está se tocando aqui no plano que passa pelo diâmetro da semisfera. Tá legal, galera? Bom, vamos lá. As questões que envolvem condições de máximo ou de mínimo, que misturam as coisas com geometria espacial, como aqui, elas merecem um cuidado à parte. Algumas, quer dizer, a maioria tu já vai ter que fazer uma semelhança, vai ter que apelar para a geometria plana para relacionar os parâmetros, tipo raio, altura. O que tem aqui? Se eu quero que é o volume do cone, né? Então eu vou ter que ter a altura e o raio da base do cone, ou pelo menos parametrizar isso, colocá-los em função de alguma outra medida que seja constante, ou um em função do outro, para fazer a coisa andar. Lembrando que a gente aprende aqui o cálculo voltado a funções de uma variável. O que é isso? Uma função que depende de apenas uma única letra. Então não adianta montar o volume com, no caso ali, a altura e o raio ambos variando, tá? Se você não aprendeu a lidar com derivada parcial, que é o que eu teria que saber no mínimo para lidar com função de duas variáveis. Então, voltando aqui na ideia, você tem que saber o quê? O raio aqui, no caso do hemisfério, ele tá literal, mas você tá vendo que a resposta é em função dele, você tá vendo que é um valor fixo, um valor constante. Ele é igual a 10, igual a 20, 30, sei lá o que, só botou R. Mas tudo vai ter que sair em função dele. Então a primeira meta agora aqui da questão, primeira meta do dia, é a gente aqui lutar para botar a altura do cone e o raio da base do cone em função desse raio do hemisfério. Vamos voltar aqui comigo? E aí, minha gente, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso direto, como de repente você está esperando. Você vai precisar fazer uma parametrização e algo que eu chamo de colocar em função de um ângulo. Quase uma substituição trigonométrica para você, no caso aqui, fazer tudo andar. Vamos ligar aqui do centro do hemisfério até o ponto de tangência, que é o raio no caso, do hemisfério, porque a gente sabe que olhou para uma questão dessas, não sabe o que fazer, vai direto ali no ponto de contato. E aí, repara, se por exemplo, agora não tem regra, pode ser o de cima, pode ser o de baixo, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Esse ângulo aqui no cantinho à direita. Que para que aí, como aqui tem 90 graus, ó, aqui seria 90 menos θ. Aqui vai ser θ. E aí me ajuda a relacionar a altura, é um H minúsculo, né? Porque eu vou botar o raio da base do cone minúsculo também. E aí isso me ajuda, no caso ali, ó, a achar a altura do cone e o raio da base do cone, ambos em função desse R aqui fixo. Que aí você vai ter o que ali, ó? Se eu pegar ali o triângulo azul lá em cima, eu tenho aqui 90, eu tenho aqui θ, eu tenho aqui R e tenho aqui H. Então, o cosseno de θ vai dar R sobre H. Fica H cosseno igual a R. Então, você vai ter que o H vai dar R dividido por cosseno, tá? E lá embaixo, naquele triângulozinho ali, ó, nesse daqui,
Aí eu posso também pegar e fazer o quê, ó? Pega ali e faz o seguinte. Só redesenhando ele aqui. Você vai ter que... Ali é θ. Aqui é o R, né? Eu só virei a figura, tá, gente? Aqui é o R grandão. Então, posso usar, no caso, um seno. O seno ali em cima de θ vai ser o oposto que é R, zão sobre Rzinho. Passa para cá. Fica Rzinho seno igual a Rzão. Ou Rzinho igual a Rzão sobre seno. Muito bem. Com isso, meu querido, o que vai acontecer agora? Repara, gente. Agora vamos chegar aqui na parte da gente pegar e fazer o quê? E da gente montar o volume do cone. Repara que, como no caso aqui, para você ter um cone ali circunscrito a esse hemisfério, você pode alargar um pouco mais o cone, o que resulta no abaixamento da altura. Você pode estreitar um pouco mais o cone, o que resulta no levante aqui e aumento da altura. Dá para você continuar tangenciando, se você fizer uns testes aí, desenhando na sua casa, e ter aqui, ó, o raio e a altura desse cone maluco variando e mesmo assim eu me mantendo tangente a esse hemisfério. Então, eu quero que vocês saibam que justamente o H e o R são variáveis, que agora eu estou colocando eles em função desse ângulo θ, que à medida que eu fui ali alargando ou, né, comprimindo aqui um pouquinho mais, estreitando um pouquinho mais a base, esse ângulo aqui da geratriz do cone com a base, ele foi aumentando ou diminuindo. Então, esse θ é variável. E eu estou colocando agora tudo em função dele. Colocando agora tudo em função dele, eu tenho que o volume do cone é o quê? 1/3, né, da área da base, πrzinho ao quadrado, vezes h. Então, você vai ter 1/3 de π vezes. Agora, vamos substituir. R seno e a altura que tá aqui, no caso, R sobre cosseno. Não vamos deixar em função disso não, gente. R sobre seno é o que, galera? Ele é, no caso, cossecante. Então, tá dando R vezes cossecante, tudo isso elevado a 2. E outro é o quê? Um R vezes secante. Isso vai dar, então, o volume que vai ser π sobre 3, R ao quadrado cossecante ao quadrado de θ, vezes R secante de θ. Vai dar πr ao cubo, né? Sobre 3, porque um r ao quadrado está multiplicado pelo outro. E fica cossecante ao quadrado, vezes, no caso ali, secante de θ. Bom, então temos aqui uma função, né? Um f de θ, que é esse volume. O PR3 sobre 3 é um número, 10, 15, 20, 30 constante. E a parte mesmo, que é a variável, é essa do cossecante ao quadrado, vezes secante, que está aqui. Bom, ok, minha gente. Aí, onde que a parte de derivada vai entrar na história? A parte de derivada vai entrar na história a partir do momento que a gente sabe que a gente tem que derivar e igualar a zero para ter candidatos a ponto de máximo ou mínimo da função. Só que na prática, em questões, você vai acabar achando apenas um ângulo, apenas um valor para variável, e ou é aquilo ou não é nada, ou a questão não tem resposta. Então você não tem que passar por uma análise completa de tudo que está acontecendo na função, tá? Bastando só derivar igual a zero. Então o pessoal tem essa maneira, deriva igual a zero para tudo, né? Começa a zoar com isso. Mas nem sempre isso apenas resolve. Nesse caso aqui, tu vai ver que vai resolver. Vamos voltar aqui. Aí, ó, gente, o que vai acontecer então? Você vai ter o seguinte, para derivar cossecante, isso aqui é uma função toda composta uma com a outra, né? Porque é um produto e derivada de produto é o quê, mané? Eu vou derivar só essa parte aqui de dentro, tá? Chamar isso aqui de um g de θ. Só para facilitar a nossa vida, tá, gente? Para não ter que ficar mexendo com PR3 sobre 3 toda hora, né? Que vai ficar meio enjoativo isso. Olha só. Chama g de θ de cossecante ao quadrado vezes secante. E aí, isso aqui é derivada do produto. Ou seja, isso aqui é igual a U e isso aqui é igual a V.
Derivada de produto, para quem não lembra, é o linha V mais o V', tá? Derivo o primeiro e mantenho o segundo, derivo o segundo e mantenho o primeiro. Então, no que isso aí vai se transformar? Vou pegar mais uma tela aqui, e aí o que vai acontecer, né? Então, o G' de θ vai ter que ser pegar esse cossecante aqui ao quadrado e derivar, vezes secante, mais pegar essa cossecante ao quadrado aqui sem derivar, e derivar, no caso aqui, a secante. Pessoal, aqui, na derivada da cossecante, eu já tenho que fazer uma parada chamada regra da cadeia. Fica 2 cossecante e derivada de cossecante, para quem não lembra, é menos cossecante vezes cotangente. Derivada de secante, para quem não lembra, é secante vezes tangente. Então, estou aqui derivando cada um dos dois. E aí você vai ter o quê, né? Eu só joguei dois para frente. Regra da cadeia é isso. Você joga os points para frente, reduz uma unidade dos points que eu tenho e deriva quem está lá dentro. Virando menos cossecante vezes cotangente aqui e repete a secante. Agora, no outro é mais fácil, né? Mantém a cossecante ao quadrado que está ali. E derivada de secante é secante vezes tangente. Olha que maravilha que isso aqui ficando, né? Aí a tua cara aí na sua casa eu consigo imaginar. Com isso, bebê, o que acontece aqui, tá? Eu marco isso aqui como importante para caramba. Aí você pensou outra coisa, né? Indecente. Então aqui, ó, você vai ter o seguinte. Cossecante vezes cossecante ali em cima. Isso dá cossecante ao quadrado. Menos cossecante ao quadrado, né? Vezes cotangente. Vezes secante. Mais secante. Cossecante ao quadrado. Vezes tangente. E eu quero que tudo isso seja igual a zero. Que eu quero igual a derivada a zero. Então, isso aqui tudo vai para o outro lado, tá? Todo esse broco aqui. Então, como isso tudo vai para o outro lado, no final teria a seguinte igualdade. Secante vezes cossecante ao quadrado vezes tangente igual a 2 cossecante ao quadrado vezes cotangente vezes secante. Bom, será que dá para eu cortar a cossecante aqui sem imaginar o caso em que ela viria a dar zero? Cossecante, gente, é 1 sobre seno. Para isso aqui, no caso, isso aqui não tem como dar zero, né? É 1 sobre alguém. Não tem como 1 sobre alguém dar zero, galera. Porque geralmente quando você corta para o mesmo item de um lado do outro, eu tenho sempre que lembrar isso em equação trigonométrica. É bem comum de acontecer se aquele cara que eu estou cortando poderia ser ou não igual a zero. Porque isso é mais uma resposta que eu tenho para desenvolver. Nesse caso não dá, porque é 1 sobre o seno, não tem como você mexer ali para essa conta dar zero. Então, ela é sempre diferente de zero. Eu posso aqui, sem medo de ser feliz, cortar em ambos os lados e seguir a continha com o que está ainda sobrando. Aí é que está agora, meu amigo. Como é que eu vou agora me safar aqui? Será que é melhor achar o ângulo? Será que é melhor aqui lutar para, de repente, só achar um seno e cosseno e aí já tá bom? Vamos estudar como está lá atrás, né? A expressão do volume que eu achei. Pela expressão do volume que eu tenho, ó, se eu souber o seno e o cosseno, eu consigo achar a secante e a cossecante naturalmente. E o que ele quer mesmo é o volume, né, pessoal? Então, não precisa chegar a achar o ângulo. De repente, o ângulo aqui nem vai dar o ângulo conhecido, tá? Então, fica ligado nisso. Tenta achar só o seno e cosseno aqui, que já tá bom, tá legal? Então, vamos lá, ó. Seguinte, cotangente, vamos botar tudo em função de seno e cosseno, vamos. Secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. 2 cotangente que tinha, né? E secante é 1 sobre cosseno. Cara, dá para cortar também aqui o cosseno à direita, porque não tem como ele ser igual a zero. Para ele ser igual a zero, é porque o ângulo ali, no caso, seria igual a 90 graus. E para esse 90 graus nesse desenho do cone, o cone, em vez de estar assim, a inclinação da giratriz com a base está assim, está reta. Não é mais cone isso, tá? Então, por isso que não tem como ali ele dar zero,
porque o θ teria que ser 90 para isso, então vamos voltar. Aí eu vou ter o quê? Vai sobrar aqui seno sobre cosseno ao quadrado, que é igual a 2 sobre seno. Multiplica cruzado, seno vezes seno dá seno ao quadrado, igual a 2 cosseno ao quadrado, né? E aí, bom, o que vai acontecer? Para eu daqui sair do lugar, lembra que existe uma relação que vocês têm que lembrar que ela é importante, que é a relação fundamental. É importante mesmo, claro, ela é fundamental, né? E aí, não pode esquecer disso aqui, gente. Dia dos namorados chegando. Chega no pé do ouvido e fala: eu sou o seu seno ao quadrado e você o meu cosseno ao quadrado. E juntos seremos um só. Então aqui você vai ter o quê? 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Fica 3 cosseno ao quadrado igual a 1. Então, cosseno ao quadrado vai dar 1/3. O cosseno, então, ali, já sinalizando, ele vai dar a raiz de 3 sobre 3. Prontinho. Porque aí, com isso, ó, o que vai acontecer? O f de θ, aqui, gente, comigo, né? Ele vai ser PR3 sobre 3. Questão pesada, eu avisei. Que multiplica, no caso ali, cossecante ao quadrado vezes secante. Cossecante ao quadrado ó, mas aqui eu vou só explicar essa parte mais rápido para dar uma adiantadinha, mas assim, eu achei o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado, perdão, igual a 1/3, não foi? Então, se eu voltar na relação fundamental, se eu voltar ali em cima, que o seno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado, o seno ao quadrado vai dar 2/3. Com isso, beleza. Eu já tenho a cossecante ao quadrado, que ela é o inverso do seno ao quadrado, vai dar, então, 3/2, então. E a secante é inverso do cosseno. Se o cosseno deu raiz de 3 sobre 3, a secante vai dar 3 sobre raiz de 3, né? Então, o volume, no caso que ele quer, vai dar PR3 sobre 3 vezes 3/2. 3 sobre raiz de 3, né? Eu posso racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Que aí você vai ter que raiz com raiz dá 3, esse morre com esse. E aí isso vai dar πr ao cubo, raiz de 3, sobre 2, tá? O que no caso aqui vai ser a letra E. Tá bom, gente? Questão suada, galera. Questão revigorante você agora saber que tu aprendeu a fazer isso. Tá legal? Bom, para você que já está aqui já a essa altura da aula, não esquece dos nossos planos lá no site do Fabricadê. Você tem planos voltados ao Enem, voltados à SpaceX, voltados à medicina e, claro, o plano que abrange toda a preparação de alta performance do meio militar, que é ali no caso o IMITA, tá? Escola Naval, AFA e EFON, e EFON e Escola Naval. É disso que estamos aqui hoje tratando, tá? São preços bem acessíveis se você comparar com os da concorrência. Pode dar uma olhadinha aqui e tu vai ver que você tem versões neles de 1 ano ou 2 anos de acesso. Tive um estudo péssimo, fiz colégio público, ou fiz colégio fraco e eu não tenho a base ainda. Cara, segredo para você não ficar 1000 anos até a idade limite tentando ali, meio que sempre batendo na trave ou sem uma preparação focada, é muitas das vezes você atropelar as coisas e pular a base. Então, embasamento, a gente julga aqui no Fabricadê que é algo importante pra caramba. Antes de fazer essas maluquices que você está vendo aqui, você tem que ter a base
base e com humildade passar por ela, sem pular etapas, claro, de uma forma rápida, mas tem que passar. Senão, acontece que a gente sempre vê, nas vezes vésperas de prova, o pessoal perguntando coisa lá do início, da aula 0, da aula 1, o que demonstra que ele não aprendeu as coisas direito. Ele sabe fazer questão NASA de polinômios e não sabe fazer questão de primeiro ano de geometria plana. Tá? O que adianta? Não tem um equilíbrio aí, a gente sabe que as questões que você está vendo misturam tudo de tudo. Beleza? Então, próximo bloco, tô de volta com vocês. Me aguarda que eu já tô voltando.